O Falando Nisso Band está no ar. Crise dos OVNIs. Estados Unidos e Canadá abatem objetos voadores. No campo político, o assunto já causa estragos para o governo. O silêncio do presidente Joe Biden gerou críticas da oposição republicana. Criatividade toma conta dos blocos em todo o Brasil. Tem fantasias para todos os gostos e também bolsos. Dá para entrar no clima da folia com esse chapeuzinho, saindo só R$4. Ou uma máscara bonita como esta, R$13. Agora, se você quiser investir um pouquinho mais, dá para levar, por exemplo, o kit completo da polícia, que aqui nessa loja está saindo a R$80. Bloco da reciclagem. Setor movimenta trabalhadores. Tudo isso que a gente está vendo aqui, olha só, foi recolhido em um dos blocos neste domingo. Tudo que foi coletado neste final de semana, segundo a cooperativa, deve somar aproximadamente 7 toneladas. Os principais resíduos: papelão, latinha e também as garrafas PET. As latinhas já têm destino certo. Anvisa proíbe venda de pomadas de cabelo. Mas a Anvisa vem recebendo reclamações sobre reações indesejáveis de algumas pomadas modeladoras que são usadas para fazer as tranças. Os relatos incluem vermelhidão na pele, irritação nos olhos e até cegueira. E no estúdio, juntos com a Sicredi, vamos falar sobre consórcio e previdência privada. Terça-feira, dia 14 de fevereiro, Falando Nisso Band começou. Oi, boa tarde pra você, boa tarde, minha amiga. Uma ótima tarde pra Coisa gente. boa, né, gente? Terça-feira, o pessoal já tá em ritmo de carnaval, né? Verdade, Você tá percebendo uma isso? alegria a mais, né? É, um ânimo. Brilho a mais. Um sorriso a Deixa eu ver mais. se eu tô... Não, eu tava com brilho de verdade. A Elinha, eu comprei pra ela glitter. Nossa, de fica o resto passar da do vida, carnaval. né, Ela, amiga? mamãe, deixa eu passar em É. você. Fica, Fica. gruda e não sai Você as toma gramas. banho, passa a bucha, o negócio fica, gente. Mas Como tá que bom. pode, né? Tudo bem, a gente já tá... Amanhã eu trago pra gente passar um pouquinho. Pode ser, pode ser. Gente, vamos pensar um pouquinho com a nossa mensagem do dia para começar o programa? Interessante, viu? Olha, não julgue a decisão alheia, mas também não omita o que você pensa. Para a pessoa realmente, quando ela te conta alguma coisa, abre o coração, se você sente a vontade, fala. A verdade que existe em você pode ser a orientação que a pessoa precisa ouvir. Muitas vezes a gente está numa situação, não consegue enxergar Verdade. muito bem o que está acontecendo. E alguém de fora enxerga, né? Mas tem que ser alguém, assim, um amigo de verdade. Confiável. Até outra mensagem do dia adendo aí, olha, não abra sua vida para todo mundo. Eu sou super discreta. Tem que ser mesmo, Fico tá na certo, minha. amiga. Não é? Eu já falo demais, você tinha que falar menos. É mesmo. Porque quando você fala demais, Metade aí da você Band abre... sabe da minha vida, amiga, não pode ser assim, não. Aí você abre brecha para todo mundo comentar. É verdade, tem que mudar. Ó, Isso duas mesmo. mensagens do dia hoje pra você. Pronto. Agora a gente vai te dar uma dica muito bacana. Sorteio, é isso aí. Nesse mês de fevereiro, tá? Um super kit da Polipet, também do Ortovip, para você participar. Tem que curtir a foto oficial que está no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, marcar 2 amigos por comentários. E aí no dia 28 de fevereiro a gente faz o sorteio, então dá para você participar que tem tempo. Com certeza. Aí tem um outro sorteio também que tá muito legal, gente. Calor, praia, piscina, que combina? Um cooler. E a Sicredi mandou pra gente esses coolers maravilhosos. Atenção, gente. Esses 2 para uma pessoa só, tá bom? Então como que você faz para participar? Você vai no @FalandoNissoBand, marca 2 amigos por comentários nessa fotinho aí, curte a fotinho, tem que seguir a gente, a Sicredi, e aí dia 28 também sai o resultado, amiga. Ótimo. Bora pra nossa enquete? Olha só, olha Bora. que interessante, achei interessante, gente. As perguntas têm a ver com o assunto de hoje também, tá bom? Olha só, lá no @FalandoNissoBand, 2 perguntinhas pra você. Você já participou de algum consórcio? Olha que legal, meio a meio. Nossa, metade bem dizendo meio a que meio. sim, metade dizendo que Eu não. nunca fiz. Eu já participei Já amiga, é participou? muito legal. De verdade, eu sei pouco, eu vou aprender bastante Mas aqui é, hoje. e olha só, esse aqui é um alerta. Acho que é bem sério esse assunto aqui no programa. Você tem plano de previdência privada? 80% Nossa. dizendo que não. Gente, então olha, o programa de hoje vai abordar um assunto que é importante para o seu bolso, principalmente para o seu futuro. A gente vai falar sobre previdência privada. Você sabe como escolher o melhor para o seu estilo de vida, para o seu futuro? Importantíssimo, gente. Em pauta também a gente vai falar sobre os consórcios, então, tá? Tudo isso com o Jean Morari, assessor de negócios do Sicredi. Seja muito bem-vindo, Jean.
Obrigado, gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Agda. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde. Então, a gente vai começar a falar sobre o consórcio, tá bom? Legal. Vamos explicar, né, exatamente como que funciona o consórcio, quais são as principais características. Vamos lá. O consórcio, falando um pouco do conceito dele, ele é a união das pessoas com o objetivo de formar poupança. Tá? E essa poupança para adquirir bens, serviços. E o legal é a gente prestar muita atenção nas características do produto, porque é aí que você consegue pegar pontos que você pode usar no seu dia a dia. Por exemplo, a característica do consórcio é que ele te dá poder de compra. Né? Você recebe o dinheiro, você pode barganhar um preço melhor, com desconto, lá com o proprietário do veículo, o que você pretende fazer, talvez uma cirurgia plástica. Então ele te dá esse poder de compra. Ele é um produto com baixo custo. Se a gente for comparar hoje com o crédito, ele tem uma condição muito melhor. Então a pessoa que for comprar um consórcio, se comparado com o crédito, ela vai ver que ela vai ter uma vantagem muito grande. Ele tem uma característica importante que é a formação de patrimônio. Então, o nosso telespectadores que está nos ouvindo, se ele pretende formar um patrimônio, o consórcio é uma boa forma, porque policia ele a todo mês guardar um recurso para que ele consiga adquirir esse patrimônio, talvez até aumentar o patrimônio que ele já tenha. Ô, João, então é uma forma de educar a pessoa que precisa guardar alguma coisa, mas na verdade não consegue gerenciar muito bem ali as finanças. Às vezes cai na tentação de, tem um aparelho de celular novo, uma calça jeans legal que eu gostaria de comprar. O consórcio serve para policiar isso e fazer a pessoa realmente adquirir aquele sonho que ela tem. Tem um foco. E é legal o Jean falar de sonho, sabe, Jean? Porque a gente, antes de começar o programa, estava comentando sobre isso. Muitas vezes a gente tem um sonho. Eu tenho um sonho da casa própria, tenho um sonho de fazer uma viagem. Mas o que a gente realmente faz para esse sonho acontecer? Porque eu só trabalhar, gente, para juntar ou para ter dinheiro, as despesas vêm, as coisas corriqueiras aparecem. Mas a gente precisa realmente focar, né? Com certeza. Então a gente precisa focar em algo mesmo para conseguir pensar naquilo. Sabe aquele cofrinho que você tem para aquela situação? Então é isso que você vai acabar fazendo com o consórcio. Eu quero entender sobre taxas. Você comentou um pouquinho. Existem muitas taxas, tem juros, como que funciona? Legal. O consórcio ele não tem juros, diferente do crédito. Ele tem taxas que são taxas administrativas, que é o seu custo efetivo, e tem a taxa de administração, que normalmente volta no final do prazo, tá? Ele é mais uma segurança para o grupo, a saúde financeira do grupo. Então, se a gente for comparar hoje financiamento habitacional com um consórcio, você vai ver uma diferença bem grande na questão taxas. Perfeito. Legal. A gente também ouve dentro dessa questão do consórcio algumas palavras, né, que são bem características, como, por exemplo, lance. O que mais que tem, Jean? Carta de crédito. Carta de crédito. Contemplação. Contemplação, Vou contar um exemplo, acho que vai ficar mais fácil para a gente entender todas essas palavrinhas. Quando a gente faz um consórcio, o objetivo é que a gente compre algo, correto? Para que eu consiga ter o recurso para comprar isso, eu preciso contemplar a minha carta de consórcio. Então, a primeira palavrinha que normalmente as pessoas pensam, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra. Então, contemplação é quando eu vou ter o recurso para poder utilizar para a compra do bem. E para que eu contemple minha carta de consórcio, eu preciso ser sorteado, né, que são as formas que eu tenho. Sorteio, que é através da Loteria Federal, gera-se um número, faz um cálculo, e aí a sua cota é a sorteada. Ou através do lance, que é outra palavra muito falada também dentro do consórcio. Então, quando eu vou falar em lance, eu posso pegar parte do recurso que eu tenho hoje numa poupança guardada e usar isso como uma oferta. E assim eu consigo antecipar a minha contemplação. Então, mas aí só para ter uma dúvida sobre a questão do lance. Legal, vamos lá. Porque a gente fica assim, vamos supor, eu vou dar 10 mil de lance. Certo. Aí eu vou dar assim, no sacrifício para conseguir, porque eu preciso muito desse dinheiro antes para realizar esse sonho. Tem como saber o lance das outras pessoas para saber se eu vou perder ou não? Não. Você não consegue, você tem o histórico dos lances que aconteceram nos meses anteriores. Entendeu, amiga? Tipo, tenho 10 mil, o outro já tem 15, então eu não vou dar o lance porque eu não vou conseguir. Porque se eu dou o lance, eu sou obrigado a dar o dinheiro? Não. Ah, tá, menos mal. Você só precisa pagar quando você realmente for o Eu fiquei com medo de, vou ter que dar os 10 mil. Tá vendo? A gente tá aprendendo bastante que bom. aqui. Então, ótimo. Então dá certo, amigo. Então tem que dar o lance, gente, todo mês. Tem que arriscar, exatamente. Essa é a ideia. Se você tem um recurso que você pode ficar cadastrando lances, é uma dica para você contemplar o seu consórcio mais rápido. Que aí se adianta. Exato. E aí depois de contemplado, a gente tem a carta de crédito. Essa é a boa, né, gente? Essa é a parte boa. É quando a gente vai até a revenda de veículos, por exemplo, e faz a aquisição do bem. Legal. Que legal, né?
Bom, se você tiver pergunta, é só mandar aqui pra gente. O Lucas já está posicionado com o celular, é o 997167989. A gente está falando então sobre as questões dos consórcios, é que eu esqueci da outra palavra. Depois a gente vai falar sobre previdência privada. Também. Tá bom? Aliás, o site da Sicredi, eu vou até espelhar um pouquinho, põe para mim, por favor, Fê. Sicredi.com.br. Olha, você vai descendo aqui um pouquinho, esse site é o mesmo que você vai abrir no seu celular, tá bom? Tem aqui embaixo, amigo, a conta corrente, câmbio, crédito. Você vai até consórcios, tem uma chavinha aqui, tá vendo? Vou entrar aqui para vocês verem, porque lá tem passo a passo, explica tudo, gente, o que é um consórcio, para reforçar o que o Jean está falando aqui, ó, como funciona, as vantagens para você aprender também. Então, tem as soluções que eles apresentam. Então, olha que legal, amiga, ó, consórcio de automóvel, caminhões, tratores e utilitários, drones, porque a gente sabe que muita gente que trabalha no campo precisa. Né? Muito legal. Imóveis, máquinas e equipamentos, motocicletas. Olha quanto consórcio tem, amiga. Quanto? Móveis planejados para casa. Mas porque se você faz o financiamento, de repente, de uma casa, né, ou mesmo consórcio, e aí você vai fazer como até serviço. Né? Então, olha só, gente, tudo isso está aqui no site para vocês, tá bom? Vou repetir aqui, ó, sicredi.com.br, não tem erro. Olha, agora um alerta nos Estados Unidos e também no Canadá, depois que mais 3 objetos voadores não identificados foram abatidos nesse fim de semana. Pois é, mas a Casa Branca, gente, já disse que não se trata de atividades extraterrestres. O Eduardo Barão vai contar pra gente o que pode ser então. No domingo, um caça F-16 disparou um míssil e derrubou um objeto sobre o Lago Huron, entre Michigan e Ontário. Foi a terceira ação desse tipo desde sexta-feira. Segundo o Conselho de Segurança Nacional americano, nenhum dos objetos abatidos nos últimos dias se parece com um balão chinês derrubado pela Força Aérea no início de fevereiro. Os destroços desse equipamento já foram resgatados e estão passando por uma minuciosa investigação do FBI. A demora das autoridades americanas em esclarecer o que são esses objetos abriu espaço para especulações. Até a possibilidade de seres extraterrestres pilotarem os artefatos derrubados entrou na discussão. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, negou essas teorias. E ainda brincou, dizendo que era fã do filme ET, de Steven Spielberg. I'm just, I loved E.T., the movie, but I'm just going to leave it there. No campo político, o assunto já causa estragos para o governo. O silêncio do presidente Joe Biden gerou críticas da oposição republicana. Militares americanos passaram as últimas horas tentando recuperar os objetos abatidos durante o final de semana. O Comando de Defesa Aeroespacial admitiu ter ajustado seus sistemas para conseguir identificar objetos menores e mais lentos. A tensão nos céus americanos aumentou depois que, no último dia 4, um caça militar derrubou o que seria um balão espião chinês, elevando ainda mais a crise com o país asiático. Nesta segunda-feira, o governo de Xi Jinping reagiu e disse que balões americanos invadiram seu território mais de 10 vezes no ano passado. Acusação desmentida pela Casa Branca. Delicado, hein? Ainda vão acontecer outros capítulos. A verdade, eu estava comentando aqui, é que todo mundo quer que seja. Né? As pessoas não querem acreditar que não é. O pessoal quer que seja um ET. Ei, meu Deus. Olha, no próximo bloco, a gente vai ver que a criatividade rola solta nos bloquinhos de carnaval. Pois é, o pessoal quer chamar a atenção. A melancia na cabeça até agora eu não vi, amiga, mas tem vários adereços que estão colocando. Tem bastante coisa diferente, olha lá. É divertido demais também. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Otávio Fonseca, que preparou um conteúdo bem legal pra gente ao vivo aqui no estúdio. O paciente diabético é contraindicado fazer a cirurgia para a colocação de implantes? Quer saber? Daqui a pouco, no programa Falando Nisso.
Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias. Com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão, a cara do Brasil tá aqui. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte, o Mundial de Clubes que alcançou... Já estamos de volta e antes da gente continuar com o nosso assunto do dia, nós vamos receber agora o Dr. Otávio Fonseca da Ortovip para falar sobre implantes para pessoas diabéticas. Mas antes disso, boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Ágata, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo aqui. E vamos falar um pouquinho sobre os pacientes diabéticos e as indicações cirúrgicas. É isso. Para pacientes diabéticos ou que de repente não sabem, né, que tem ali a diabetes, como que vocês avaliam essa pessoa, doutor? A gente avalia pelo perfil glicêmico do paciente, tá? Nós pedimos exame de sangue antes da cirurgia e vamos avaliar qual é a condição desse exame. Nós temos um exame que eu mandei a foto, pode colocar, por favor. Então, nesse exame, que é chamado hemoglobina glicada, ele vai medir a glicose média dos últimos 60 a 90 dias. Então, a gente tem como saber se esse paciente teve uma alteração com relação à glicose nesses últimos meses. Se tiver alterado para cima, né, acima de 5,7%, nós consideramos ele um pré-diabético. Tá? Se ele está com 6,5 acima, já é um paciente diabético. Isso impede de fazer o procedimento ou não, doutor? Não impede, nós vamos ter que aí atuar de forma mais cautelosa, né? Verificar se ele está em tratamento, se ele está controlado. O paciente controlado, diabético, nós consideramos ele, com esse índice glicêmico dele, de 6,5 a 7. Então, mesmo que ele esteja um pouco aumentado, se ele está controlado, nós indicamos a cirurgia. Então, eu digo assim, o paciente diabético que está sob controle é um paciente normal. Perfeito. Ótimo. Tem um vídeo mostrando pra gente também como que funciona todo esse procedimento e cuidado, então, com o paciente diabético. Esse é um protocolo que a Ortovip faz, né, doutor? Como Sim, nós estamos fazendo aí a medição, preparo pré-cirúrgico. Por que nós fazemos esse preparo pré-cirúrgico com muito cuidado? Para ter a condição de fazer a cirurgia, Lucas, o mais rápido possível. Uma cirurgia desse nível não pode durar mais que 40 minutos para evitar realmente problemas com relação à hemorragia, etc. Aí nós fazemos o planejamento tomográfico, que eu acho fundamental para qualquer cirurgia envolvendo implantes. Quando você faz isso, você já vai com a cirurgia pronta, digitalmente. Você sabe se o osso está fino, se está grosso, quais são as condições e até algumas circunstâncias, se você prevê uma fratura óssea, enfim, para você poder fazer toda a condição da cirurgia o mais rápido possível. Perfeito, doutor. Inclusive, a gente tem o depoimento, né, de uma paciente que passou por esse procedimento e a gente vai ver agora. Por descuido, você vai deixando, outras coisas vai aparecendo, tudo. O diabetes me dá muito trabalho para cuidar, tudo. O trabalho também ocupa muito. Você vai deixando sua vida pessoal, particular para trás, né? Mas houve um problema num dente e aí eu resolvi fazer tudo. Era meio desagradável, né? Os dentes tudo bem deteriorados mesmo. Aí eu gostei. Foi rápida, foi prática. Agora eu vou tirar selfie. Nada como um sorriso tão bonito e saudável, né, doutor? Parabéns pelo trabalho
E fica a dica também para você em casa, a gente, Ortovip segue todo o protocolo, pensando na sua segurança, que é o principal, né, doutor? Sim, eu trouxe esse depoimento porque as pessoas com diabetes acham que de repente não pode fazer a cirurgia, tem um certo receio. Eu acho que tudo que é feito com planejamento e cuidado, o benefício vale a pena, viu, Lucas? E por isso que a gente sempre recomenda aqui para você em casa a Ortovip, que a gente tem total segurança para fazer essa indicação para vocês. Doutora, excelente tarde para você, obrigado pela presença. Para todos nós, Deus nos abençoe, uma Amém. Semana maravilhosa, agora tem um feriadinho chegando, né, Lucas? É isso. Saúde e paz para todos. Amém. Olha, vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje à tarde? Amanda Souza está chegando para mostrar para a gente. Amanda, boa tarde, querida. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra a persistência da frente fria que insiste em não ir embora. E é por isso que a chuva também continua na região. Nesta terça-feira, apesar do sol neste momento, há pancadas de chuva previstas a partir da tarde, principalmente no finalzinho da tarde, início da noite. Essa chuva deve se espalhar por toda a região. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, uma chuva que pode vir com acumulados significativos e também em forma de temporais, ou seja, uma chuva que pode vir acompanhada por ventos, trovoadas, descargas elétricas e até eventual queda de granizo por conta das altas temperaturas. Máxima hoje de 32 graus em Cruzeiro, 29 em Jambeiro, 29 também em Ubatuba. Nesta terça-feira, além das pancadas de chuva, o calor também chama atenção. Máxima de 27 graus em Tremembé, 24 em Santo Antônio do Pinhal, 30 graus em Caraguá. Em São José dos Campos, temperatura máxima chegando a 28 graus e a continuidade das pancadas de chuva. Inclusive, na quarta-feira, a previsão de chuva volumosa, apesar do calorão, máxima de até 30 graus e aumenta o risco de temporais com queda de granizo durante a quarta-feira. Na quinta-feira, ainda tem previsão para pancadas de chuva, máxima de 29 graus à tarde, ou seja, uma chuva que ainda acontece intercalada com períodos de sol e elevação da temperatura. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de até 30 km por hora. Obrigado, Amanda. Valeu aí pela dica também. Olha, o consórcio é uma modalidade de compra bastante usual, né, gente? Mas ainda tem muita gente que tem dúvida. Então a gente está recebendo a Sicredi aqui para responder para você sua perguntinha. O WhatsApp é 12 997167909. O Jean, ele é assessor de negócios do Sicredi, está explicando sobre esses consórcios e chegou essa perguntinha aqui pra gente, bem legal. A gente já adiantou a resposta um pouquinho mostrando o site da Sicredi, né? Acabei de realizar o sonho da minha casa própria e com ela vem muitas despesas, concorda, amiga? Gostaria muito de colocar armários planejados, mas não tenho os recursos necessários. Qual a melhor alternativa? Financiar ou fazer um consórcio, Jean? Legal. A gente precisa saber um pouquinho mais de informação sobre a pergunta dela quanto ao prazo, tá? Se a gente for analisar que ela tem um curto período de tempo para realizar a compra desses armários, o crédito seria o mais indicado. Agora, se ela tem um cenário de tempo um pouquinho maior, que ela pode esperar um tempo maior, a gente indica o consórcio porque o custo dela vai ser bem mais baixo, né? Se a gente for comparar a taxa de juro com a taxa de administração que a gente já comentou anteriormente. Por exemplo, os consórcios, eles são diferentes? Ou seja, para um perfil de pessoa, existe algum tipo de consórcio que é mais recomendado? Olha, eu sempre digo que o consórcio ele não é recomendado para um tipo de pessoa, que é para aquela pessoa imediatista. Ah, sim, verdade. Né? Aquela pessoa que quer para amanhã. Aí eu recomendo que faça realmente um crédito, né? Porque aí ela vai realmente atender na necessidade dela. Para os demais, recomendo o consórcio, tanto para quem precisa se policiar com aquela parcelinha mensal, né? Guardar todos os meses, que não caia na tentação de gastar, até para um investidor. Uma pessoa que está guardando dinheiro todos os meses para fazer a compra de uma casa. Se a gente for guardar todos os meses um pouquinho, talvez a gente demore 15 anos para realizar esse sonho. Né? Legal. Com o consórcio eu consigo antecipar isso dando um lance. Que bom, né, gente? Isso é muito legal do lance, como a gente já explicou para vocês. Outra perguntinha que chegou pelo WhatsApp é uma mamãe que está toda orgulhosa com a filha, que ela comenta que a filha vai se formar na faculdade daqui a 2 anos. E o sonho dela é fazer uma viagem para comemorar. Para que eu possa dar a ela esse presente, um consórcio pode ser um bom caminho? Existe no Sicredi consórcio para viagem? Sim, a gente tem consórcio para viagem, é um consórcio de serviços, né? Você pode contratar.
E legal que se ela tem um tempo para programar essa viagem, o consórcio vai atender perfeitamente ela nessa. Olha que legal. Por exemplo, para viagens, né? Se eu quero fazer uma viagem daqui muito tempo, daqui 5 anos, existe isso? Existe. E com certeza você vai estar contemplado daqui 5 anos, porque o consórcio de viagem é 36 meses. Nossa, 5 anos, gente, dá para viajar Disney, bem, hein? Vamos pra dá para Disney. Disney, dá para qualquer lugar que você quer, gente. A gente sempre tem o sonho de levar filhos Né? para Disney, né? E tudo mais. Isso. O consórcio vem com uma boa opção para você realizar esse sonho. Olha lá. Bacana, né, amiga? Tem mais pergunta aqui. Tem? Vou colocar Bora. aqui. Um beijo para você, minha querida. Queria tirar uma dúvida, tenho uma dificuldade de manter minhas finanças organizadas. Quero economizar, mas quando me dou conta, já não tenho mais nenhum recurso sobrando na conta. Me disseram que deveria fazer um consórcio para me comprometer a guardar algum dinheiro. Faz sentido, hein, amiga? E garantir que no futuro eu tenho um patrimônio meu. Esse é um bom conselho mesmo? Tem a ver com aquilo que a gente começou a conversar de planejamento financeiro? Tem. Igual ela comentou que ela precisa se policiar a guardar esse recurso, né? Não gastar. O consórcio seria o cenário perfeito para ela. Porque ela vai fazer o consórcio, lá no final do prazo, ou no meio dele, se ela for sorteada, ela vai comprar o patrimônio que ela tanto espera, que ela tanto almeja, que a gente busca. Ô Jean, por exemplo, o consórcio, ele serve tanto para pessoa física, mas também tem para empresas? Boa. Sim, consórcios sim. específicos? O consórcio ele é para pessoa física e para pessoa jurídica. Como o consórcio ele tem uma vasta capacidade de compra, posso comprar vários produtos, eu tenho tanto para aquela microempresa, uma moto, um equipamento, algo que ele precisa para iniciar a sua empresa, tanto para o grande empresário, compra de um avião, frotas de veículos, energia solar, vários produtos que eu consigo adquirir com o consórcio. Só para reforçar então aqui, gente, para vocês a página do Sicredi, eu estou espelhando aqui no meu celular e vocês estão vendo aí na telinha também, ó, sicredi.com.br. Estou subindo aqui para vocês verem. O mesmo site que eu abri é o que você vai achar aí. Tem todos os tipos de consórcio, como a gente falou agora para empresas, ó, drones, imóveis também, máquinas, equipamentos. Para você conferir, é só você acessar por lá também. Bora de mito ou verdade com o Jean? 2 perguntinhas, na verdade 2 frases. Jean comenta se é mito ou verdade e explica o porquê, até relembrando algumas coisas que a gente já comentou aqui com vocês. Primeiro, mito ou verdade? O consórcio é seguro? Mito ou verdade, Jean? Verdade. O consórcio ele é auditado pelo Banco Central. Ele é regulamentado, todo controlado, então pode confiar 100%. Não tem como perder dinheiro, então. Não. Perfeito. Próximo mito ou verdade na tela, vamos ver? Existe consórcio para cirurgia plástica. Olha Verdade. lá. Verdade? Verdade. Olha, gente, vai turbinar? Uau! É só vai se tirar preparar, hein? uma barriguinha? Então. Vai colocar que em outro legal. lugar a gordurinha? Nossa, tem várias opções hoje em dia, né, gente? O importante é que o consórcio ajuda a realizar isso. Com certeza. E é um consórcio muito parecido com o que a gente falou do consórcio para viagem. É um consórcio de serviços, você pode adquirir. Em 36 meses eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho. Que legal, Jean. Bacana. Fica mais um pouquinho com a gente. Legal. Só vou incluir o Douglas Cruz, que estava ao vivo agora na Band Vale FM, trazendo informações aqui da nossa região. Ele estava no Jornal do Meio-Dia e vai trazer para a gente um dos destaques desse Jornal do Meio-Dia. Douglas, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, Águeda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Foi destaque agora há pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale a situação das chuvas lá em São Luís do Paraitinga, né? São mais de 200 casas que foram atingidas, 700 pessoas desalojadas no distrito de Catuçaba, né? Que fica aí em São Luís do Paraitinga. Segundo a Defesa Civil, os rios que cortam essa região subiram mais de 5 metros, invadindo aí casas e causando diversos prejuízos materiais, como a gente está vendo nas imagens, né? Várias famílias acabaram aí perdendo móveis e também eletrodomésticos no distrito de Catuçaba. A prefeitura decretou estado de calamidade pública para atender essas famílias. A Defesa Civil Estadual já está atendendo, né? Várias pontes também do distrito acabaram sendo levadas pela enxurrada e a prefeitura agora está com essa força-tarefa para ajudar essas famílias que aí estão desalojadas no distrito de Catuçaba, em São Luís do Paraitinga. Inclusive, informação que chegou agora há pouquinho, o Carnaval de Rua de São Luís do Paraitinga, de Paitinga, que ia começar já nesta sexta-feira, dia 17, ir até a terça-feira da semana que vem, foi adiado. Segundo a Prefeitura, as festas vão acontecer, mas não neste final de semana, então ainda não tem uma data para acontecer, mas Carnaval de Rua em São Luís do Paraitinga, o Carnaval foi adiado em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade. Esse foi um dos destaques aqui
aqui do Jornal do Meio-Dia. A gente também está falando da situação das estradas que cortam a nossa região. Rodovia Presidente Dutra, nessa terça-feira, tranquila. O motorista precisa ter um pouco mais de atenção somente ali no trecho de Roseira, pois a concessionária que administra a rodovia está fazendo uma obra. Travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião também um pouco tensa. 1 hora agora no embarque para Ilhabela. Motorista que vai fazer uma viagem agora, sintonize a 102,9 para acompanhar a situação das estradas. Tá certo. Douglas, falando ao vivo da Rádio Bandivale FM, muito obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã, Douglas. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. A gente segue falando de notícias e falando de carnaval. Eba! Tão gostoso, né? A criatividade toma conta dos blocos de rua. Pois é, agora a gente vai ver algumas ideias para você se destacar no meio da multidão, porque o pessoal sai para aparecer, né? Gosta de muito brilho. Os blocos já estão nas ruas de todo o país e com eles o desfile de criatividade. Em Salvador, o Fuzuê resgatou os carnavais de antigamente. No Rio, teve carioca enfrentando o calor fantasiado de chuveiro. Carioca é diferente, não tem como explicar. E teve até Star Wars no pré-carnaval de São Paulo. Nós somos o Conselho Jedi espalhando a paz pelas galáxias. Tá todo mundo correndo atrás da fantasia ideal. Vocês vão do quê? Vocês já decidiram? Palhaço. Palhaço. Também, palhaço. Então vocês estão com a fantasia toda errada, né? Olhando a sua fantasia de carnaval, tô achando que você não está muito bem intencionado. Não, nesse carnaval não tô mesmo, não. Tem fantasias para todos os gostos e também bolsos. Dá para entrar no clima da folia com esse chapeuzinho, saindo só R$4. Ou uma máscara bonita como esta, R$13. Agora, se você quiser investir um pouquinho mais, dá para levar, por exemplo, o kit completo da polícia, que aqui nessa loja está saindo a R$80. A fantasia do momento é a geleia da Shakira, que ficou famosa após a cantora revelar que ela foi fundamental para descobrir as supostas traições do ex-marido Piqué. E tudo pode virar fantasia, até uma típica brincadeira de criança. Pedra, papel, tesoura. Todo mundo ficou, nossa, mas como que você fez essa fantasia? Tipo, me senti, eu falei, eu consegui produzir uma fantasia diferente que ninguém tem. A Laura, a Eva e a Sofia estão ansiosas pro carnaval. Amo carnaval, porque a mamãe fez várias fantasias criativas, dá pra gente dançar muito. E a gente também curte bastante com os amigos, né? Adorei. Pedra, papel e tesoura. Adorei. Adorei. Muito legal mesmo. Lindo, super criativo. Gia, muito obrigado pela participação hoje aqui no programa. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com o público, poder falar um pouquinho sobre como ajudar financeiramente as pessoas. A Sicredi continua com a gente, só que no próximo bloco a gente vai falar sobre previdência privada. E também a gente vai conferir que nessa época do ano, enquanto uns estão na folia, outros estão em ritmo de trabalho. Não sai daí que a gente já volta comentando sobre o setor da reciclagem aqui no programa. Fica aí. Futebol. O UFC, maior evento de luta do mundo. O MasterChef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia produzidas com informação totalmente voltadas para a região e grande parte exibida ao vivo, com um sinal único, em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. De volta com a Sicredi e agora com o Renato Bueno, que é assessor de investimentos do Sicredi.
Bora falar um pouquinho sobre previdência privada, gente. Algo que pode te ajudar muito no futuro. Né? É algo muito sério, na verdade, porque a gente sempre conhece a previdência pública, a gente comenta às vezes aqui no programa que está difícil mesmo, né? O famoso INSS. Mas como será que funciona a previdência privada? Vou começar explicando para o pessoal de casa. Oi, Lucas, Agda, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. A previdência privada, ela é uma forma de você complementar a sua renda num período onde você chega lá na melhor idade, você depende, às vezes, único e exclusivamente do INSS. Então, é uma forma de você ter uma qualidade de vida maior no futuro, começando plantando hoje, né? Agora, qual que é a diferença dos investimentos tradicionais para a previdência privada? A previdência ela tem algumas características técnicas e tributárias diferentes dos investimentos tradicionais. Em termos de produto, são fundos de investimentos que estão de acordo com o perfil de cada investidor. A gente vai ter em previdência privada os fundos conservadores, para quem é conservador, fundo moderado e os fundos arrojados. Mas as questões técnicas e tributárias estão relacionadas à forma que vai ser cobrado o imposto de renda e alguns benefícios fiscais que, de acordo com o produto da Previdência, que você pode ter ali os fundos de Previdência em dois tipos, os VGBLs, que são os Vidas Gerador de Benefício Livre, e os PGBLs, que é os Planos de Gerador de Benefício Livre. O PGBL garante ao seu investidor algumas vantagens tributárias na hora de declarar o imposto de renda. Ótimo, eu estou aqui com o site novamente da Sicredi e vou fazer o mesmo processo para vocês, agora mostrando a Previdência. Fê, coloca para mim, obrigado, meu amor. Ó, sicredi.com.br. Você vai descendo da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Aí passando a foto aqui, olha, tem todas as alternativas aqui e também as sugestões. Tem aqui embaixo de investimentos, Previdência. Você vai entrar aqui no Previdência, vai ser Previdência individual. Gente, olha que bacana. A gente vai reforçar aqui no programa tudo isso daqui, né? Claro. Mas olha, os benefícios para você, tranquilidade. Você pode fazer uma simulação com o Sicredi por aqui mesmo também. Aí tem os 3 passos que são importantes para você conseguir definir se é algo bacana para você ou qual que é melhor para você. Então, qual é o plano mais indicado, defina qual a sua tabela de tributação, define em qual fundo serão feitos seus investimentos. Tudo isso para você em casa, viu, gente? Sicredi.com.br. É bom que dá para estudar certinho, com tranquilidade, né? Ficar em casa, avaliar o que é melhor. Mas aqui a gente quer saber também qual a diferença entre esses dois regimes, que é o PGBL e o VGBL, né? Isso, Como que são as siglas, amiga? Desculpa. PGBL e o VGBL. É uma sopa de letrinhas, mas o importante é a gente conceituar antes que, apesar dessas questões técnicas e tributárias, a essência da previdência privada é muito simples e a finalidade é muito nobre, que é realmente garantir uma condição melhor no futuro. Mas a grande diferença do PGBL para o VGBL é a forma que será tributada. Quando você investe em um PGBL, você é tributado sobre a totalidade. Todos os investimentos, ou quase toda, a grande maioria dos investimentos, são tributados pelo governo, que é o famoso imposto de renda. E o PGBL, que é o plano gerador, ele é tributado no todo, o valor que você investiu e mais na rentabilidade. No VGBL, ele já é tributado somente sobre a rentabilidade. Porém, quem investe no PGBL, ele tem benefícios fiscais na hora de declarar o imposto de renda. Então, são coisas compensatórias. Mas depende de uma série de características para poder definir qual é o melhor plano para quem está pensando em se planejar através de previdência privada. Ou seja, tem que conversar com a Sicredi para dizer qual é o perfil, né? Qual é o meu perfil e tudo mais, para definir o que é melhor, né, para a pessoa. Exatamente. Eu acho que consultoria de previdência é uma das consultorias mais difíceis de fazer, porque ela leva em consideração uma série de coisas, inclusive o sonho das pessoas. E olha, o mais importante, gente, a gente estava falando sobre isso também antes de começar o programa. O brasileiro, estou me incluindo nisso também, a gente espera muito pelo milagre, sabe? É como se a gente fosse ganhar na loteria no futuro. A gente não planeja o nosso futuro. A gente vai deixando. E a gente sabe que cada dia que fica, a gente que passa, o INSS, ele não tá bacana pra gente. Vamos ser bem sinceros? Não estou falando de política aqui, não estou criticando a ninguém. Se não tá agora, imagina daqui a gente 20 não pode, anos. Essa coisa, essa inocência de que tudo vai melhorar é complicado, viu, gente? A gente não pode contar com o ovo na galinha. É isso. Né? Tem que contar com dinheiro no bolso. E como que vai ser isso? Pensando no futuro e investindo numa previdência privada. Existem pais que já fazem isso para os filhos, eu vou dizer pelos meus. Desde os meus 15 anos de idade, eles me deram esse presente. Então, legal, isso é algo muito bacana. Você pode também fazer isso pensando nos seus filhos
e pode buscar todo o auxílio com o Sicredi também. É isso. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Vamos para o nosso bloco de notícias. Enquanto uma multidão se diverte no carnaval, muita gente vai no ritmo do trabalho, né? Porque nem todo mundo só tá na folia. Porque tem a latinha que é deixada na lixeira ou no chão, infelizmente, também pelos foliões. Então, são recolhidas pelo bloco da reciclagem. O carnaval arrasta multidões para os blocos. Passada a folia, o som é bem outro, o da reciclagem. E tudo começa lá na rua mesmo. Já percebeu que as latinhas praticamente desaparecem nas ruas? A latinha é o ouro branco. Quem está dando mais dinheiro no mercado, então está muito concorrido. Todo mundo pega. Todo mundo pega. Marlene faz parte do grupo de catadores de materiais recicláveis que vai acompanhar 4 blocos durante o Carnaval de São Paulo. Eles recebem uma diária fixa de R$ 150, fora o que for coletado e vendido. A ação é de patrocinadores destes blocos. Tudo isso que a gente está vendo aqui, olha só, foi recolhido em um dos blocos neste domingo. Tudo que foi coletado neste final de semana, segundo a cooperativa, deve somar aproximadamente 7 toneladas. Os principais resíduos: papelão, latinha e também as garrafas PET. As latinhas já têm destino certo. Uma empresa que fabrica chapas de alumínio se comprometeu a comprar todas as latinhas coletadas. A gente tem uma grande vantagem também, que é reduzir a nossa dependência de fornecedores de alumínio primário. Então, a reciclagem faz parte da nossa estratégia de negócios. A gente não vê a reciclagem como um custo, mas como parte da nossa estratégia de negócio e de sustentabilidade. O Brasil é recordista mundial na reciclagem de alumínio. Em 2021, 98% das latas consumidas foram recicladas, o maior volume da história. E nessa cadeia de valor, o trabalho indispensável de 800 mil pessoas hoje no país. Eu acredito que o carnaval começou a ver que se não tiver catador, aquele resíduo vira lixo. E sem carnaval, sem catador, não é carnaval. Nossa, um papel importantíssimo, né, que eles têm para o Brasil todo. Incrível, que bom, né? Que orgulho. Ó, vamos chamar a Lana Moraes? Lana Moraes está na área já para falar para a gente sobre os destaques da web. Tem gente que queria dizer sim, mas brincou dizendo não e se lascou, né, Lana? Explica direito pra gente essa história. Oi, Águida. Oi, Lucas. Boa tarde pra todo mundo. Tarde. Pois é, sabe aquela história de fazer brincadeira, a gente quer brincalhão demais, extrovertido demais, uma hora não dá certo, né? Se lasca. Pois é. Foi brincar na hora errada, perdeu amigo, né? Tem gente que perde amigo pela piada, mas tem gente que perdeu o casamento por causa de uma piada. Pois é. Em um casamento em 2016, que agora o noivo resolveu postar nas redes sociais, um TBT daí, tá circulando na internet e fazendo sucesso, porque ela simplesmente resolveu falar um não, de brincadeira. Depois ela disse, não, tô brincando. Aí o que foi? O juiz falou, né? Não pode brincar, não tem desculpa, é sério. Infelizmente, hoje você não vai casar, não. Mas assim, gerou uma polêmica na internet, mas a polêmica, na verdade, nem deveria existir, porque, na verdade, no Código Civil, no artigo 1514, o casamento só pode ser realizado após manifestação de interesse do casal. E no inciso 1 do artigo 1538, ressalta que recusar a solene afirmação da vontade resulta na suspensão imediata da cerimônia. Ou seja, tem hora pra tudo, tem hora pra brincar e tem hora pra falar sério. O pessoal da internet estava achando péssimo esse juiz. Falando, Lana, que ele... foi muito sério, tinha que levar... Levou ao pé da letra, né? Lei, mas lei é lei, tá na lei. Eu acho que ele foi certo. Você acha que ele foi certo? Ai, amigo, eu acho que ele pegou pesado. Você acha que ele tinha que ter aceitado a brincadeira? Eu acho, mas é juiz, gente, não é brincadeira. É sério, você chega eu também lá concordo. Na frente do juiz e fala assim, eu matei. Não matei não, tô brincando. Não tem essa. Não tem brincadeira. Tem lugar eu acho que tem hora pra tudo. O problema do brasileiro é isso. O brasileiro acha que pode brincar a hora que quer e não pode. Isso, é o jeitinho brasileiro. Eu mas posso ali tava todo quiser, mundo em clima. Quiser. Você viu como tava? Todo mundo sorrindo, a noiva sorrindo, o noivo também, os convidados. Olha lá, olha, não me parecia ser algo... Não, sei lá, se ela disse não... Mas além gente, eu acho que ela errou Nossa, eu já teria me lascado então, né? Você ia gostar eu sou muito sarrista. Sou demais. Amiga, você ia ter se lascado porque você ia gastar mais dinheiro ainda. Porque você tem que fazer um segundo casamento. Sim. Imagina, perder a maquiagem, não deixou o casar, cabelo. teve que remarcar. Né, amiga? Obrigado, Lana. Esse caso realmente tá bombando na internet. A gente precisava comentar aqui. Um beijo, minha linda. Tchau, tchau. Bom, no próximo bloco,
a gente vai conferir que a Anvisa proibiu a venda de pomada de cabelo. A gente volta já já para explicar melhor o que está acontecendo. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática do Brasil. A gente briga igual casal e se pega como amante. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Fala galerinha, aqui é o Embaixador, passando aqui para mandar um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no Ibope, parabéns por esse sucesso incrível e por essa rádio maravilhosa que é a Nativa. Ó, um beijo, continue pedindo o Embaixador aí na Nativa. A primeira FM do Vale do Paraíba, muito mais jovem e super atual. A história da Estéreo Vale acompanhou a evolução do rádio FM no Brasil, carregada de referências, com os ouvintes e com o mercado publicitário. Uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas... Já estamos de volta e falando hoje sobre a importância, e todo mundo deveria ter, previdência privada. A gente está aqui com o Renato Bueno, assessor de investimentos do Sicredi. Renato, vamos falar sobre a partir de que momento é interessante fazer a previdência privada, ou não existe isso? Não tem um momento adequado, né? O ideal é que você comece o quanto antes, porque nos investimentos o tempo joga a favor. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai chegar ao seu objetivo, principalmente em previdência, quando você estipula, muitas vezes, uma renda que você quer ter após uma determinada idade. Então, quando você estipula essa renda, você vai ter que estipular também o valor que você vai acumular ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você tiver para acumular esse valor, menos você vai guardando aos meses, aos pouquinhos ou em aportes adicionais. Então, para quem está pensando em quando começar, comece o quanto antes. Um exemplo do Lucas foi um exemplo claro, né? Os pais dele começaram ainda, ele menor de idade, então quanto antes é importante para que a pessoa possa se programar e ter um acumulado muito maior lá no futuro e possa usufruir de uma vida bem mais tranquila e com qualidade. É uma declaração de amor mesmo, viu, gente? Pelo seu filho, sua filha, seu neto. Então fica essa dica para você que eu acho que é bem legal. Tem perguntinha aqui pelo nosso telefone. Olha só, a querida está comentando que o marido trabalha numa grande empresa que oferece plano de previdência próprio. Somando isso e INSS, poderemos ter uma velhice confortável, hein, Renato? Sem surpresas financeiras? Com certeza você vai ter uma velhice mais confortável do que se você dependesse única e exclusivamente do INSS, porque você vai ter um aporte de um capital para a sua previdência que vem de uma origem que não a da Seguridade Social. Principalmente os planos empresariais, o próprio colaborador contribui com uma parte do seu salário e na boa parte dos planos a empresa também faz uma contribuição. Então, ou seja, é um acúmulo dobrado ao longo do tempo. E conforme algumas regras estipuladas pelas empresas, isso vai variar de empresa para empresa, ele vai ter acesso ao valor acumulado por ele e pela empresa. Com certeza isso vai fazer uma grande diferença na vida da pessoa quando ela for se aposentar. Agora a gente tem mais uma perguntinha falando sobre o PGBL e VGBL. Vamos dar uma olhada, ó. Oi, costumo fazer a minha declaração de imposto de renda na modalidade simplificada. Isso significa que necessariamente o VGBL é a melhor opção para mim? Ou pode valer a pena mudar a declaração completa e escolher o PGBL? Boa. Depende. Para você estar mudando a sua declaração para uma declaração completa, você precisa entender se você tem alguns tipos de despesas que são dedutíveis. Por exemplo, se você paga escola particular para você ou para os seus dependentes, se você paga plano de saúde, aí são despesas ilimitadas que você pode deduzir do seu imposto de renda.
Tudo isso pode fazer com que você tome a decisão de migrar de uma declaração simplificada para uma declaração completa. Não só isso também, tá? Mas outros fatores como, por exemplo, o tamanho da sua renda, quanto você ganha anualmente, pode definir se é mais interessante você ficar numa declaração simplificada de imposto de renda ou completa. Porque a declaração simplificada tem um teto de desconto que o governo disponibiliza para quem declara dessa forma. Então, dependendo da sua renda, uma declaração completa possa ser mais interessante, sim. Perfeito. Última perguntinha aqui que a gente recebeu. Tenho 40 anos e sou microempresária. Ainda dá tempo de começar uma previdência privada? Minha amiga, somos 2 quarentões aqui, ó. A gente vai falar pra você que sim. Né, amiga? Dá pra fazer muita. Não, você somos ser jovens. Que Renato, isso? Brincadeiras à parte aqui, porque ela colocou, ainda dá tempo. Amiga, você é muito nova, 40 anos. Também acho. Eu vou fazer 41 e tô me achando um jovenzinho. Eu ia dizer a mesma coisa, acho que a telespectadora é muito nova ainda, 40 anos. Você também está tem 40, muita coisa Renato? que aproveitar e tem muito tempo ainda para usufruir de uma aposentadoria lá na frente. Então, eu estou bem próximo, vou fazer 39 esse ano. Então, já tá com um pezinho no 40. Tem uma jornada muito longa, isso favorece você tem um longo tempo para contribuir. É claro que você vai definir seus objetivos, né? O quanto você quer acumular para converter em renda lá na frente. Isso pode definir o quanto você vai ter que guardar por mês. Se você começasse com 20, talvez guardasse mensalmente menos. Com 40, talvez um pouquinho mais. Mas com certeza ainda tem tempo com muita tranquilidade para acumular recursos. Perfeito, Legal, gente. Olha, só vou reforçar aqui sicredi.com.br, vou abrir aqui o site para vocês, já na página da Previdência Individual. Corre lá, amiga, porque é muito legal. Eles explicam passo a passo para você os benefícios, por que você vai ter a tranquilidade. Olha, eles dão uma sugestão aqui, ó, a partir de R$50 por mês. Nossa, que ótimo. Às vezes R$50 a gente vai ali gasta na esquina, num sanduíche, qualquer coisa. Né? Tá aqui, gente. Só uma dúvida. Vou fazer uma previdência para minha filha. Eu tenho que colocar no nome da filha? Você pode fazer como você, o contribuinte, né, quem está pagando a previdência, mas pode fazer diretamente no nome dela. Ai, que ótimo. Eu adoro carimbar, sabe, o investimento. E uma coisa deixar para a pessoa. Com carimbo, E uma coisa que você falou, Lucas, que é muito importante, os valores são super democráticos. Olha que legal. Tem gente que realmente não vai ter condição financeira para fazer, mas tem muita gente que hoje não contribui, a própria pesquisa disse isso, né? Você viu que 80% das pessoas não tem, mas tem a possibilidade porque os valores são pequenos. Ótimo. Então é possível para todos, viu, gente? A partir de R$50, como a gente viu aqui no site, você consegue pensar no seu futuro e planejar o futuro. É isso. Olha, depois de novos casos de lesões nos olhos, a Anvisa proibiu temporariamente a venda de todas as pomadas para modelar o cabelo. Pois é, um alerta aqui para você, muitas vezes, que já tem o produto em casa e nem imagina o perigo que pode causar na sua visão. Então, olha só, essa matéria vai mostrar para a gente quando tudo começou e alguns produtos também para você ficar alerta. Mãos que trabalham com agilidade, até porque cliente não falta para esta transista. Antes delas virem, a gente já fala, olha, a gente vai usar uma pomada, ela é à base de álcool. E quando chega aqui, a primeira coisa que a gente já informa assim que começa a utilizar. Mas a Anvisa vem recebendo reclamações sobre reações indesejáveis de algumas pomadas modeladoras que são usadas para fazer as tranças. Os relatos incluem vermelhidão na pele, irritação nos olhos e até cegueira. A Tainá foi uma das mulheres que tiveram essa experiência. Eu fiquei aproximadamente 4 dias sem conseguir enxergar. Depois das queixas, a Anvisa proibiu a produção de 8 pomadas por não cumprirem as normas sanitárias. As demais marcas estão sendo avaliadas. Quando a gente fala da pomada modeladora, nesse caso, a maior composição eles têm fixantes, conservantes e corantes. Alguns desses componentes eles podem ser altamente tóxicos para a nossa pele. Então, a primeira dica, sim, é olhar essa rotulagem. Outra dica é sempre evitar o contato do produto com os olhos. No mais, é só se jogar na trança. A trança, ela representa o empoderamento da mulher, principalmente da mulher negra. Você poder usar o seu cabelo como você quer. Ai, gente, cuidado, por favor, né? Não só agora pro carnaval, que a gente vai pular o carnaval, põe muita coisa no cabelo, mas no dia a dia mesmo. Cuidado. Eu uso pomada também, confesso que estou com receio, amiga. Ah, melhor já nem deixa usar. quieto. Então, gente, ó... Veio com o cabelo normal. Mas, ó, esse negócio aqui não tá Johnny baixando, não. Ó, você dá risada, né, Rafa? Estavam falando que ele era o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. É que vai fazer aniversário agora o Castelo Rá-Tim-Bum, tô ajudando eles aqui. Ó. Gente. É temático. Nino, né, Nino. amiga? Lucas Vamos de Nino. mito ou verdade? Lucas Nino. Fica legal. Né? Fica. Vamos mito ou verdade? Vamos de mito ou verdade. Vamos lá, gente. Mito ou verdade ligado à Previdência.
A previdência privada pode ser feita a partir de qualquer idade. Mito ou verdade? Previdência privada pode ser feita a partir de qualquer idade? Sim, é verdade. A criança nasceu, o pai já pode montar uma previdência para a criança? Pode programar a previdência. Gente, porque hoje todas as crianças nascem, ela já tem CPF, né? Sim, é verdade. Então já é possível. Mais um, então, mito ou verdade? Vamos dar uma olhadinha? A previdência privada é muitas vezes a maior fonte de renda de uma pessoa aposentada. Boa. Verdade. Dependendo do quanto essa pessoa acumulou ao longo do tempo, ela vai se sobressair a renda que ela tem do próprio INSS. Inclusive, algumas pessoas que não usufruem de aposentadoria do INSS, passa a ser a principal renda da pessoa ou única renda da pessoa. Muitas vezes a pessoa realmente não contribuiu, né? O quanto é importante. Nossa, muito legal, gente. Renato, muito obrigado pela presença aqui no programa, trazer esse alerta para quem está em casa. Lembrando do site do Sicredi, então, gente, sicredi.com.br. Lá você tem todas as informações necessárias para você planejar o seu futuro. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, né? E deixar o recado para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o produto e saber o produto mais adequado, como a gente viu que tem várias características, né? Tributárias, financeiras. A gente no Sicredi pode oferecer uma consultoria bem simples, clara e transparente, olhando a necessidade de cada pessoa para o produto de previdência. Eu que agradeço. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Até a próxima, Renato. Valeu. Olha, amanhã tem mais falando nisso, com um novo assunto. Vamos dar uma olhadinha. Fala, meus amores! Bom dia! Você já falou para si mesmo que a menopausa atrapalha o emagrecimento? O desejo de eliminar peso? Pois bem, estaremos amanhã no Falando Nisso para a gente conversar a respeito e eu vou te provar que a menopausa não te atrapalha em nada. Até amanhã! É isso, gente. Um grande beijo. A gente se vê então amanhã. Gente, fica com Deus. E boa tarde para vocês. Tchau, tchau.